No verão de 1942, quando os Estados Unidos ainda sentiam a dor e a indignação provocadas pelo devastador ataque a Pearl Harbor, o mundo inteiro observava com atenção para descobrir se a nação americana conseguiria se reerguer ou permaneceria na defensiva. Durante meses, forças japonesas haviam avançado pelo Oceano Pacífico com velocidade impressionante, conquistando ilhas e territórios estratégicos, criando a sensação de que nada poderia deter seu avanço. Mas, longe dos olhos do inimigo, dentro dos conveses metálicos dos porta-aviões americanos, uma força silenciosa estava sendo preparada, uma combinação de coragem, disciplina e determinação que carregavam um único objetivo: provar que os Estados Unidos não estavam derrotados. O que aconteceria nas águas próximas a Midway não apenas restauraria o orgulho americano, mas marcaria o momento exato em que o rumo da guerra começaria a mudar para sempre. 6 meses após o ataque a Pearl Harbor, os líderes japoneses acreditavam ter o controle total do Pacífico. Suas frotas haviam conquistado vitória após vitória, e seus comandantes estavam convencidos de que o moral americano estava quebrado pelas derrotas sucessivas. No centro dessa estratégia ousada estava o almirante Isoroku Yamamoto, um comandante experiente que compreendia perfeitamente que os porta-aviões americanos representavam a última grande ameaça ao domínio japonês na região. Seu plano era calculado com precisão: atrair os porta-aviões restantes dos Estados Unidos para uma armadilha mortal nas proximidades do atol de Midway, destruí-los em um único ataque decisivo e eliminar a capacidade americana de reagir. Se fosse bem-sucedido, o Japão poderia expandir ainda mais sua influência no Pacífico e talvez até forçar os Estados Unidos a aceitar uma negociação de paz em condições desfavoráveis. O que os japoneses não sabiam era que, em silêncio absoluto, um grupo de especialistas americanos já trabalhava incansavelmente para decifrar mensagens secretas inimigas. Em salas fechadas, longe dos campos de batalha, analistas de inteligência dedicavam horas intermináveis tentando entender códigos complexos, reunindo fragmentos de informação que pareciam desconectados, mas que lentamente começavam a formar um quadro claro. Aos poucos, a verdade veio à tona. O alvo japonês seria Midway. Essa descoberta deu aos Estados Unidos uma vantagem rara e extremamente valiosa: a oportunidade de preparar uma emboscada contra o próprio inimigo que acreditava estar no controle. Em vez de cair em uma armadilha, os americanos passariam a ser os caçadores. Enquanto navios americanos se posicionavam silenciosamente no vasto Oceano Pacífico, a tensão tomava conta de cada tripulante a bordo. Mecânicos trabalhavam sem descanso, ajustando motores, verificando parafusos, preparando aviões para o combate que se aproximava. Pilotos estudavam mapas repetidamente, memorizando rotas e possíveis alvos, sabendo que, uma vez lançados ao céu aberto, muitos talvez nunca mais retornassem. O oceano parecia tranquilo à primeira vista, mas sob aquela aparente calma se escondia o encontro inevitável entre duas forças poderosas. Cada homem a bordo sabia que a batalha que estava prestes a acontecer poderia definir não apenas o destino de Midway, mas o futuro de toda a guerra no Pacífico. Quando os primeiros ataques começaram, o céu sobre Midway foi tomado por um caos ensurdecedor. Aviões japoneses surgiram rugindo sobre o horizonte, lançando bombas contra as defesas da ilha enquanto canhões antiaéreos disparavam sem parar, enchendo o ar de fumaça e explosões. Das pistas improvisadas dos conveses dos porta-aviões japoneses, ondas sucessivas de aeronaves eram lançadas com confiança, seus comandantes acreditando que a vitória era inevitável. Ao mesmo tempo, aviões americanos avançavam sobre o oceano em direção à frota inimiga, voando baixo sobre as águas, enfrentando o medo e o cansaço em silêncio. Muitos desses pilotos sabiam que suas chances de sobrevivência eram pequenas, mas ainda assim seguiram adiante, conscientes de que suas ações poderiam criar a oportunidade decisiva que mudaria o curso da batalha. Então veio o momento que seria lembrado por gerações. No alto do céu, aviões bombardeiros americanos surgiram inesperadamente sobre a frota japonesa exatamente no instante em que os navios inimigos estavam mais vulneráveis. Nos conveses dos porta-aviões japoneses, aeronaves estavam sendo reabastecidas, bombas estavam espalhadas e os sistemas de defesa não estavam preparados para reagir com rapidez. Em poucos minutos, bombas americanas atingiram seus alvos com precisão devastadora. Explosões rasgaram os conveses de aço, incêndios se espalharam rapidamente e colunas espessas de fumaça negra começaram a subir em direção ao céu. Um a um,
Os poderosos porta-aviões japoneses que haviam dominado o Pacífico foram transformados em destroços em chamas, marcando uma virada dramática e inesperada na guerra. Ao final da batalha, 4 dos principais porta-aviões japoneses haviam sido destruídos, junto com centenas de pilotos altamente treinados que jamais poderiam ser substituídos com facilidade. Para o Japão, aquela derrota representou um golpe devastador, enfraquecendo permanentemente sua capacidade de combate e quebrando a imagem de invencibilidade que havia dominado os primeiros meses do conflito. Para os Estados Unidos, aquela vitória significou muito mais do que um simples triunfo militar. Foi um momento de redenção nacional, uma prova clara de que a força americana permanecia intacta e que sua determinação era capaz de superar qualquer adversidade. O sucesso em Midway restaurou a confiança, fortaleceu o espírito das tropas e demonstrou ao mundo que os Estados Unidos estavam prontos para reagir. Nos meses seguintes, a vitória em Midway passou a ser reconhecida como o verdadeiro ponto de virada da guerra no Pacífico. A partir daquele momento, as forças americanas começaram a avançar de forma constante, recuperando territórios e empurrando o inimigo cada vez mais para trás. Os homens que participaram daquela batalha carregaram para o resto de suas vidas as lembranças do rugido dos motores, do cheiro da fumaça e das ondas intermináveis do oceano sob suas asas. Eles sabiam que haviam participado de algo extraordinário, não apenas uma batalha, mas um momento histórico que mudaria o destino da guerra e devolveria esperança a milhões de pessoas ao redor do mundo. Até hoje, décadas depois, a história da Batalha de Midway continua sendo lembrada como um dos maiores exemplos de coragem, estratégia e determinação da história militar americana. Ela representa a prova de que mesmo após momentos de grande perda, a união, o preparo e a coragem podem transformar derrota em vitória. A Batalha de Midway não foi apenas mais um confronto naval. Foi o momento em que a América mostrou ao mundo que ainda tinha força para lutar, resistir e mudar o curso da história.